Bom, então, deixa eu iniciar aí a gravação. Boa noite aí, Cássio, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Escuta legal aí? Bom, então a gente vai iniciar aí essa unidade curricular do curso aí de vocês de Tecnologia e Automação. É um dos cursos que é etapa EAD, que é a parte de processos industriais, né? Então, essa unidade curricular aí, pessoal, ela é uma unidade curricular aí que ela não vai entrar em específico, em detalhes, né? A parte dos processos industriais, assim, os pormenores. A gente vai ver de uma forma mais macro, mas é só uma espécie de a gente ter uma noção mesmo. A gente vai ver, então, o macro, não o micro, né? Vamos dizer assim, que é o universo dos detalhes. A gente vai ver, então, passar pelos processos das mais diferentes indústrias que a gente tem, principalmente aqui da nossa região, né? Que é mais indústria alimentícia, por exemplo, a cervejeira, a, a química, né? E também não está próximo da gente, mas a petroquímica também e algumas outras aí, né? Então a gente vai ver mesmo uma visão ampla dos processos industriais, mais conceitual aí, certo? Antes de iniciar, eu vou passar um vídeo aqui motivacional da indústria, e logo após, então, a gente dá início de fato à nossa aula aí, ok? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, vamos assistir o vídeo então aí, e logo em seguida eu dou início à aula de fato. O verdadeiro boom na popularidade dos refrigerantes começou no século passado, mas as vendas só aumentam ano a ano. Em 2003, 195 bilhões de litros de bebidas carbonatadas foram vendidos em todo o mundo, o que representa cerca de 30 litros para cada pessoa que vive no planeta. Não é difícil adivinhar qual refrigerante específico é o mais popular. Uma dica: essa bebida é vendida oficialmente em todos os países do mundo, exceto Cuba e Coreia do Norte. E 94% de todas as pessoas no planeta já ouviram falar dela pelo menos uma vez. Claro que é a Coca-Cola. A maior parte da Coca é água, e é a sua qualidade que em grande parte determina o sabor da bebida. Para garantir que o sabor seja o mesmo em todo o mundo, a água em todas as fábricas é trazida com o mesmo padrão de qualidade. Na oficina de tratamento de água, ela passa por um complicado sistema de purificação de vários estágios. É purificado de cloro com filtros de carbono e descontaminado com ultravioleta. Em seguida, a água é misturada com xarope. Esse último é feito de açúcar, mas ainda não tem gosto de coca. Na próxima etapa, a base da coca é adicionada ao xarope simples. Ela dá à bebida seu sabor, cor e cheiro. São poucas as fábricas no mundo que fazem a base da bebida. Estão nos Estados Unidos, Porto Rico, França e Irlanda. Claro que a base não é tudo. Para completar a produção da Coca-Cola, você precisa de corante de caramelo, daí a cor preta da Coca. Ácido ortofosfórico, cafeína e aditivos aromáticos, baunilha, canela e extrato de folha de coca. A principal concorrente da Coca, a Pepsi, é produzida de forma semelhante. Mesmo assim, há uma diferença na produção. Pepsi consiste em água, xarope e dióxido de carbono. A água é extraída de poços artesianos da usina, que tem entre 125 e 180 metros de profundidade. A água passa por vários estágios de purificação antes de chegar à unidade de produção. O xarope é produzido na sala de mistura. Grande parte de sua composição é açúcar. A sua cor marrom escura é dada pelo corante açucarado, que está marcado no rótulo como corante E150A. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aí, né? Eu vou compartilhar então a tela de novo com vocês e mostrar então aí a plataforma aí, né? Bom, pessoal, então esse é o C aí, nesse de processos industriais, vou apresentar aí, né? Meu nome é Anderson, eu sou o tutor que vou acompanhar vocês nessa unidade curricular. Ele vai iniciar no dia 27/10 e vai até o dia 29/12. Bom, pessoal, as nossas aulas aqui, os nossos encontros ao vivo vão ser quinzenais. Como vai ser? Então, hoje, eu, por exemplo, eu vou dar uma web aula, depois, então, já deixo disponibilizado para vocês aqui as apresentações e também vou deixar disponibilizado ao final também um questionáriozinho que é referente à aula. Então, com as apresentações e com os materiais complementares aí, pessoal, vocês conseguem responder esse questionário, ok? Penso que com a apresentação vocês conseguem. Então, vou só dar uma passada aqui, provavelmente muitos de vocês já devem ter dado uma olhada aí, né, na plataforma.
Então, aqui eu tenho a data, né, o nome da UC, o nome da escola, os dias das webaulas. Então, vai ser nos dias e no horário mesmo. Por exemplo, próximo é o dia 10 do 11 às 20 horas. Esse link é o mesmo, então, nos dias você vai apertar no link e vai ter a nossa aula aqui ao vivo. Ok, pessoal? Para entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato por esse balãozinho aqui, ó. Perdão, balãozinho não, vocês vêm por aqui, ó, e manda mensagem. No caso, para mim, o tutor, ou no caso do monitor, o Afonso. O Afonso, ele é um monitor. Caso vocês tenham alguma dificuldade de acesso, problema de senha, alguma parte de conectividade, é com ele. Se for relativo ao conteúdo, vocês falam comigo, ok? Então, vocês mandam mensagem para mim. Aí mandar é aqui, ó. Como não sou eu, não vou mandar mensagem para mim, então aqui, ó. Aqui vocês mandam e-mail, então o e-mail chega para mim, ou aqui você manda mensagem. Então, por exemplo, eu quero falar com o Afonso aqui, ó, eu clico aqui, pronto, vou falar com o Afonso, mando uma mensagem para ele. Da mesma forma para mim aí chega, certo? Então, continuando aqui, pessoal, vou mostrar aqui mais. Bom, então aqui são as atividades. Além desses questionários aqui, pessoal, vou ter mais dois, depois na quarta e da quinta aula aí, no dia 8 e no dia 22. Vou colocar posteriormente aí, não se preocupe com relação a isso. E a nota, pessoal, vai ser, então, de acordo com as notas do questionário. Vai somar 100 pontos, o mínimo aí para aprovação, 60 pontos, certo? Bem tranquilo, pessoal, não tem erro, não há nada de bicho de sete cabeças, vocês vão ver que é bem tranquilo. Essa aba aqui, primeiros passos, pessoal, então a gente tem o manual aí do aluno, tem um plano de estudo aí também. O plano de estudo é mais para vocês se nortearem aí, certo? Então, por exemplo, tem aqui, ó, tem um cronograma aí e mais ou menos o norte aí. Tem a parte aqui de comunicação, que é uma outra forma também de vocês entrarem em contato, além daqui. Se for com relação ao conteúdo, é comigo, aí que você clica aqui, ó, você clica, aí você vem aqui responder, aí você pode aqui escrever sua mensagem e enviar aqui. Aí eu consigo ver também aqui. Obviamente, se for mais direto, você pode mandar comigo pessoalmente. Aqui, pessoal, se for uma dúvida geral de conteúdos, pode mandar aqui, mas caso você não se sinta muita vontade para falar de forma mais aberta, que aqui todo mundo vai ver essa mensagem, né? Então, pode mandar pessoalmente, não tem problema. E se for dúvida geral, como eu falei, de conectividade, acesso, senha, aí aqui é com o monitor, você clica aqui e manda para ele, ok? Essa então é a aba comunicação. Essa outra aba aqui é chamada de conteúdo do curso. Então, aqui tem um tutorial de acesso à biblioteca virtual. Vocês aí, então, como estudantes da parte de tecnologia e de tecnólogo, vocês têm acesso à biblioteca virtual da Pearson. Então, onde vocês podem estar complementando, né, o conhecimento de vocês aí através dos livros didáticos. Eu me baseio aí, né, sempre nos livros didáticos referente a essa parte de processos industriais, ok? Aqui tem uma ambientação de aula ao vivo. E as aulas aqui, pessoal, vão ser postadas aqui, né, pelo monitor, e algumas coisas referentes, por exemplo, à aula aí, algum material complementar, ok? Oh, perdão. É, Aqui as aulas, pessoal, perdão, não é o vídeo da aula, mas os conteúdos que são colocados aqui. Aqui são postadas as videoaulas, certo? Então aqui é da turma anterior, mas eu vou colocar as novas aqui, certo? Não se preocupe aqui, eu vou deixar as aulas gravadas e disponibilizadas aqui. Isso aqui é da turma anterior. Bem tranquilo aí, teve boas aulas aí, bem tranquilo aí. É, então, por exemplo, caso vocês não consigam assistir a aula de forma síncrona, ao vivo, ela fica gravada, né? E também, pessoal, a presença aqui nesse caso a presença aqui não é obrigatória. Vocês podem assistir, tanto vocês podem assistir de qualquer lugar aí, e caso vocês não possam, por questão aí de motivos de algum compromisso ou algo do tipo, não precisa ver ao vivo, pode ver a gravação aqui depois, certo?
A biblioteca aí, pessoal, tem algumas aí técnicas de estudo em AD, uns glossários de termo em AD. A avaliação é onde eu posto os questionários, né? Então aqui tem os questionários das 3 primeiras aulas aí. E aqui é a pesquisa de opinião aqui. Aqui, pessoal, vocês podem estar respondendo ela aí ao longo da unidade curricular aí. Bom, então hoje, pessoal, eu vou iniciar então falando da aula 1, né? Sobre os conceitos mesmos fundamentais, vou passar pelos tipos de processos industriais, como se caracteriza, né, dependendo do tamanho, demanda, volume, variedade, passar por alguns exemplos de processo, especificar aí, por exemplo, um processo aí da uma bebida que muitos creio que gostam muito, que é a cerveja, né? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar aí. Bom, o que vem a ser, então, pessoal, um processos industriais, né? Então, ele vai ser um sistema de procedimentos, ou seja, né, vamos supor aí que é um processo, né, é um procedimento, sistema de processos aí interrelacionados, né, que são usados para produzir, então, um bem ou serviço específico na indústria. Então, qualquer que seja um produto, né, pessoal, a gente precisa, então, fazer uma transformação de uma matéria-prima em um produto acabado. Então, agregando valor àquele produto, né? Então, vamos supor aí, né? Vamos supor um ketchup, né? Um ketchup a gente precisa então de transformar, né? Então, você precisa passar o matéria-prima, o tomate, no produto acabado, que é o ketchup dentro da sua embalagem, né? Obviamente, vai ter algumas transformações, né? Como vou transformar meu tomate, colocar condimentos, algumas coisas curantes, e no final, ter o meu produto final, que é o meu ketchup, né? Então, é agregar valor, né? Então, esse é o objetivo da minha indústria, é pegar um produto e agregar valor a ele e colocar também em demanda, né? Hoje a gente está, né, pessoal, na chamada indústria 4.0, pensando aí que a gente também tudo precisa de uma alta demanda, alimentos, principalmente alimentos, alguns produtos eles são de alta demanda, então você precisa de uma alta produtividade, uma alta pronto atendimento para algumas demandas aí, né? Então a indústria vem com esse propósito, né? Como diz, alimentar o anseio dessa população, desse mercado consumidor, né? Somos todos nós, né? Então, os elementos dos processos industriais, né, pessoal? Então, inicia-se pela entrada, né? Então, seja de matéria-prima ou insumos, né? A transformação, ou seja, aquilo que passa por dentro da minha indústria ali, que é o processamento e a manipulação dessas entradas, e a minha saída, que no caso é meu produto final. E o meu sistema industrial, né, pessoal, ele é retroalimentado, ou seja, ele passa por uma melhoria contínua, né? Eu passo por uma retroalimentação. E isso é feito com os dados, né, que é gerado dentro da minha indústria, considerando que a minha indústria é a 4.0, que gera dados, né? Então, ela é uma indústria que está conectada, que ela é informatizada, ela vai me gerar dados. E esses dados vai para uma área específica, que vai, então, vai ser estudado e tomadas decisões para corrigir e otimizar o processo, né, pessoal? Então, isso é o processo de melhoria contínua, que hoje utiliza-se em todas as áreas, né? Seja na parte da produção e até da manutenção. Então, todo o meu sistema ele é retroalimentado. E também um controle, que é justamente uma regulamentação do meu processo, né? Então, tudo bem controlado, tudo bem definido, né? Bom, então, né, pessoal, o que são essas inter-relações, né, entre os processos? Ou seja, a minha indústria, nenhuma coisa é dissociada da outra. Podem ocorrer de forma paralela, mas não dissociada, né? Então, por exemplo, para eu fazer um produto e passar de uma matéria-prima e passar para o seu produto final, eles têm que ocorrer de forma interligada e dependente uns dos outros, né? Bom, então, né, pessoal, como ocorre a minha demanda, né? Então, por exemplo, a minha indústria, como eu defino o porte dela, qual que é a minha produção, né? Então, os diferentes processos, dependendo da minha demanda, eu vou definir esses processos, né? Então, por exemplo, os processos por lote, eles vão produzir pequenas quantidades de produtos personalizados, ou seja,
Então, é uma pequena quantidade, né? Eu colocar uma pequena quantidade quase que de forma personalizada. Então, os produtos vão passar por vários estados de produção em lotes, né? Esse aqui, pessoal, a gente pode colocar, por exemplo, a Rolls-Royce, a fabricante Rolls-Royce de carro de luxo. Ela não tem, o único processo ali que vai ter um robô é dentro do processo de pintura. É um processo que realmente 100% automatizado é o da pintura. O restante, ele é todo artesanal. Então, desde a soldagem da chaparia do carro, da carroceria, passando pela montagem final. Tudo é feito de forma manual. Então, não tem nenhum robô. Então, e os carros são personalizados. Então, cada carro ali, cada Rolls Royce, ele é único. Tudo depende ali do desejo do meu cliente ali. Então, a cor, acabamento, tudo é definido, tudo é personalizado. Então, são pequenas quantidades, então, de produtos personalizados. Aí, então, um bom exemplo aí. Obviamente, por exemplo, se falar agora a Rolls-Royce vai ter que fazer produzir em larga escala. Então, a configuração da Rolls-Royce hoje não daria conta de fazer esse produto de alta demanda. E, obviamente, perderia qualidade e seria o carro tudo igual, né? Então, basta ver essa grande produção aí, os produtos são bem iguais, né? Então, de pegar aí uma comparação seria com o Ford, né? A Henry Ford lá no início, né? Que os carros eram bem todos iguais, né? Com a mesma cor, tudo isso para fazer em um menor tempo possível, né? Então, os processos aí, o outro tipo de processo são os contínuos, né? Então, eles produzem, então, grandes quantidades de produtos padronizados. Então, a produção, ela é ininterrupta e o produto, ele é homogêneo, né? E os processos híbridos, né? Desses processos contínuos, né, pessoal, eles vão produzir grandes quantidades de produtos padronizados, ou seja, ele vai ser um pouco melhor do que o por lote, né, que ele vai aumentar a produção. Obviamente, a variedade vai diminuir um pouco, né, mas ainda assim vai ter uma grande quantidade, então, e vocês vão observar que vai ter uma relação entre variedade e quantidade, né? Então, se eu produzo algo com maior quantidade e mais rápido, eu vou precisar de uma menor variedade, né? E os processos híbridos aí, né, pessoal, eles vão combinar os elementos do processo por lote contínuo, dependendo da necessidade de produção. Isso aí vai muito, então, pessoal, seria muito aqueles processos de sazonalidade, né? Por exemplo, alguns alimentos que é consumido em certa época do ano, né? Por exemplo, no verão, depois no inverno muda, né? Muda qual tipo de consumo, né? Então aí a indústria ela vai se adequando conforme então a sazonalidade da demanda, né? Isso muda bastante, né? Então isso é um processo híbrido, né? E os processos então, né, pessoal, de fabricação discreta aí, né? E só naquela contramão ali que também tem uma alta variedade ali, um processo contínuo. Posso colocar como exemplo também a Volkswagen, né? A Volkswagen é a matriz na Alemanha. Eles têm esse número ali como o marco deles mesmo, assim, é um número que eles se orgulham, de falar que é um carro que sai na linha de produção a cada 16 segundos, né? Então você imagina, né? Uma indústria que trabalha 3 períodos saindo um carro a cada 16 segundos. Então pensa então o nível de orgulho que eles têm com esse número, né? E obviamente, né, pessoal, para pensar nessa quantidade aí, tudo é pensado, né? Desde a qualidade, a produção, tudo, né? Tudo mesmo, nos mínimos detalhes, né? Bom, então, e passando aí pelos processos de fabricação discreta, né, versus processos de fabricação de processos. Então, a fabricação discreta, ela vai envolver uma produção de itens distintos. Por exemplo, parafusos, relógios, né? Então, é discreto. É uma coisa, por exemplo, que não tem uma linha muito grande. É basicamente naquele ponto ali. Se fala que é discretas, né? Ou processos aí que envolvem a produção de produtos homogêneos ou em massa. Por exemplo, o gás alimentos, que aí ele pega passa por todo um processo, geralmente alimentos, né, vai desde da matéria-prima passando pelo processo que é contínuo, seja em forma de reação química ou bombeamento mesmo de parte
desse alimento até uma produção final ali, que é a embalagem, né? Então, é uma produção, não é feito pontualmente, como, por exemplo, certos produtos. Pode falar, Bruno. Deixa eu te perguntar, Anderson, tem como você compartilhar o link dessa aula? Porque alguns alunos parecem estar com dificuldade em ter acesso. Posso, peraí, deixa eu só parar de compartilhar aqui, deixa eu pegar o link com vocês. Se eu vou, se vocês pegarem também no AVE e puderem repassar, eu vou colocar aqui no chat, certo? Beleza, vou tentar mandar lá. Se você puder enviar aí pro pessoal. Apareceu aí para vocês aí no chat? Ainda não. Eu enviei no chat aí. Eu enviei o link da reunião aí. Apareceu para você aí, ô Cássio? Vocês têm que ir lá no balãozinho do chat. É um balãozinho lá que aí aparece e disponibiliza. Não sei se vocês estão acessando pelo celular ou pelo computador. Eu tô pelo celular. Pelo celular. No celular, eu acho que tem um símbolozinho que é de uma conversa. Deixa eu compartilhar a tela. É esse link aqui, ó, chat, que aí aparece a conversa. Aí aparece aqui tá vendo? Eu tenho um link aqui, ó. Tá, deixa eu tentar aqui. Uai, não tô conseguindo. Pode dar sequência aí, eu vou tentando encontrar aqui. Ô, Anderson, seu áudio tá mudo, cara. Desculpa aqui, falha minha aqui. Ó, bom, então deixa eu só voltar então aqui, né? Como eu estava falando, esse gráfico aqui, né, faz a relação entre produção e volume de produção, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma produção pequena com um volume de produção reduzido, então eu trato da produção por encomenda, né? Ou seja, é praticamente um projeto pessoal, né? Que eu faço aí para poucos clientes, um volume pequeno, né? Então, vai depender aí de, por exemplo, relógio de luxo, são os mercados de nicho, né? Vamos dizer, igual eu falei, o Rolls-Royce, relógios de alto padrão aí, né? Vamos dizer assim, embarcações, né? Que são iates, jatos particulares, ou seja, são aqueles mais de alto valor agregado que tem uma baixa produção e um baixo volume também de produção, né? Então, se eu aumento um pouco mais minha produção e assim como meu volume de produção, eu passo então para produção por lotes, né? Então, eu aumento a minha quantidade e, obviamente, eu vou diminuir um pouco mais minha variedade. Então, não vai ser uma coisa mais chamada exclusiva, um projeto exclusivo. Ele vai abranger, ele vai aumentar uma demanda maior de pessoas, vai atingir um número maior de mercado consumidor, né? E passando então para o próximo, aí, aumentando a produção junto com o volume, eu tenho a produção intermitente, né? Como falei, pode então aquele híbrido, né? Entre por lote e o contínuo ali, né? Perdão, por lote e o contínuo, né?
E a produção contínua, né, pessoal? Que aí, então, é uma alta produção com alto volume de produção, porém com a baixa variedade. Aí pode, aí se coloca aí, né, pessoal, alimentos, né? Gênero alimentício, produtos de consumo rápido, né? Por exemplo, de higiene, alguns produtos aí que são chamados aí com consumo rápido e de bens, aqueles bens de consumo que tem prazo de validade também, né? Bom, então passando aí por alguns exemplos de processos industriais, né, pessoal? Por exemplo, a gente tem um processo aí mais específico de fabricação de cerveja. Então, ele é um exemplo de processo industrial contínuo, né? Pois ele vai envolver, então, várias etapas, então, desde a moagem do malte até a fermentação, junto com, depois, com o posterior engarrafamento. Então, ele é contínuo, né? Então, ele não é discretizado. Então, ele vai passando de forma contínua, desde da junção das matérias-primas até o produto acabado engarrafado. Bom, o processo de produção de automóveis, né, pessoal, ele, então, um exemplo de um processo industrial por lotes, obviamente, dos automóveis ditos mais em massa, né, mais populares, por assim dizer, né. Ele tem várias etapas de produção, desde a montagem do chassi até a pintura e instalação dos componentes internos, né. Então, ele vai ser por lotes, né. Por lotes porque, obviamente, né, vão ter alguns lotes aí, por exemplo, eu posso fabricar um sedã, depois fabricar um hatch, depois fabricar ali uma picape, né, ou um SUV. Então vai sendo por lotes ali, então vai ter uma certa variedade ali, né? Então vai ter uns lotes de um e de outro, né? Obviamente a quantidade vai depender também do meu mercado externo, né? Como tá, hoje eu vendo mais SUV do que sedã, hatches, né? Agora não, agora a tendência é vender mais hatches do que SUVs, então vai então de acordo com o meu mercado, né, com o meu volume de vendas, né? Bom, um processo também de produção de chips de computador. Então ele vai ser um exemplo de processo híbrido. Então ele vai ter alguns estágios ocorrendo em lotes, como por exemplo a fabricação do wafer de silício, né, que é aquela pastilha de silício ali junto com o circuito integrado, né? E outros também ocorrendo de forma contínua, como o processo de litografia, que é a parte então de marcação aqui, né, de impressão do meu do meu circuito integrado, né, que ele faz uma impressão ali dos trilhos, né, aqueles trilhos de condução. Ele é um híbrido, né? Como eu falei, vai ter a parte em lotes, a fabricação do wafer de forma contínua. Bom, então, né, pessoal, especificando o processo de fabricação aí da cerveja, ele vai ser um excelente exemplo de processo industrial contínuo. Então, as etapas elas são sequenciais, né? Então, separação de matéria-prima e insumos, até a parte mesmo de fabricação mesmo, que é a fermentação, tal, né? Todo o processo mais detalhado, até chegar no final, que é engarrafar a minha bebida, né? E, obviamente, como são sequenciais, cada etapa, então, deve ser concluída antes que a próxima possa começar. Ou seja, então não tem como, né, pessoal, pular etapas aqui. Não tem como simplesmente pegar o malte e já engarrafar, porque o malte, ele é de um grão. Então, preciso extrair ele líquido, né? Então, preciso pegar o extrato dele líquido. Então, preciso passar por algumas etapas, cozimento, fermentação, assim por diante. Então, por isso são sequenciais. Eu preciso passar por cada etapa até chegar no meu produto final com o seu respectivo valor agregado. Então eu vou iniciar, né, pessoal? Aqui eu estou passando de uma forma bem geral, pessoal. Então, que obviamente, né, não é minha especialidade, né, para o pessoal da área de alimentos, engenheiro de alimentos, aqui é só o processo básico mesmo, como eu falei, a gente não vai entrar em detalhes dos processos em si, mas só para ter aquela noção do início ao fim do processo, né? Então, o início do processo de cerveja inicia pela moagem do malte, que é a chamada maltagem, né? Então, ele começa com a maltagem, que é o processo de transformar, então, a cevada em malte. E a cevada, então, ela vai ser primeiro embebida em água e depois deixada para germinar. Essa germinação da cevada vai produzir as enzimas que serão necessárias na próxima etapa do processo. Depois dessa germinação, essa cevada, então, é aquecida, então, para secar e parar a germinação. E o resultado final, então, dessa germinação vai ser o malte, né?
O malte, então, é moído e um moinho para expor o endosperma, que contém os açúcares necessários, então, para a fermentação. A próxima etapa, então, aí é a abraçagem, onde o malte, ele é moído, ele é misturado com água quente, que o intuito aí é para ativar as enzimas, que vai converter, então, o amido do malte em açúcares fermentáveis. E o resultado, então, vai ser um líquido açucarado chamado mosto. Então, a próxima etapa vai ser filtrar esse mosto, né? Então, o mosto vai ser, então, filtrado para remover os grãos sólidos, deixando, então, apenas o líquido, né? Obviamente, pessoal, a gente quer beber uma cerveja, não vai ter uma coisa sólida ali, né? Não, um líquido puro. Então, o líquido vai ser, então, fervido e o lúpulo vai ser adicionado para sabor e conservação. Após a filtração, então, a gente faz a fermentação, né? Então, após a fervura, o mosto, então, ele é resfriado e transferido para um tanque de fermentação. E nesse momento, levedura é adicionada a esse mosto. A levedura vai consumir os açúcares do mosto, produzindo álcool, dióxido de carbono e outros componentes, que vai contribuir para o sabor e aroma da cerveja, né? Obviamente, pessoal, cada um desses processos aqui vão ter variáveis próprias aí de cada um desses processos que vai gerar o produto final. Obviamente, como falei, a gente não vai entrar em detalhes nisso, até porque tem os especialistas de cada área aí, né? E, obviamente, para quem trabalha também vai se tornar um especialista também, assim. E aqui a gente vai ver o geral. E então a fermentação, né, pessoal, vai geralmente levar de alguns dias a uma semana aí, dependendo aí de como vai ser aplicado esse processo. Ó, vou falar alguma. Bom, a próxima etapa, então, né, pessoal, ela é a fermentação. Depois que a fermentação principal termina, então a cerveja é deixada para maturar. E durante essa etapa, né, pessoal, os sabores da cerveja então se desenvolvem e quaisquer subprodutos indesejáveis da fermentação são removidos, né? Bom, a próxima etapa, né, pessoal, é a filtração e a carbonatação. Então, após esse processo, a cerveja então vai ser filtrada novamente para remover a levedura e quaisquer sólidos restantes. E a cerveja, então, é carbonatada, seja forçando o dióxido de carbono na cerveja, que é a carbonatação é forçada, né? Ou permitindo, então, que a cerveja fermente mais um pouco em um recipiente selado, ou seja, que é para fazer, então, a quebra desse açúcar, né? Até o seu final mesmo, né? Queimar, eu falo queimar, mas é quebrar totalmente os açúcares ali, né? Então, após esse processo, né, pessoal, a gente passa então para o engarrafamento e embalagem. Então, a cerveja vai ser então engarrafada e embalada para distribuição. E o engarrafamento deve ser realizado também, então, sob condições estéreis, né, justamente para evitar contaminação, né? E isso é para qualquer alimentação, qualquer bebida, né, pessoal? Então, cada uma dessas etapas é monitorada e controlada, justamente para garantir qualidade e consistência da cerveja final, né? Então, isso tudo é feito de forma controlada, né? Então, desde o início ao final do processo. E a automação, né, pessoal, aí onde entra a parte da automação, vai desempenhar um papel crucial nisso, permitindo, então, um controle preciso das condições de processo e facilitando a produção. Então, mesmo num processo aí de fabricação mais rudimentar, ainda vai ter uma certa automação dentro deste processo, né? Então, sempre vai ter um processo para controlar essas condições, né, de processo e facilitar a produção, né? Certo, pessoal? Então, aqui tem um videozinho aqui, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. A gente tem que saber está mostrando serviço de qualidade, assim, analisar é crucial, saber interpretar, né?
Com a globalização também, a gente viu aquela vez, com a globalização, que houve isso, né, com quem a gente consegue comunicar com a pessoa, porém, com mais desafiantes, né? Ter mais conhecimento, tentar buscar algumas ferramentas para a gente conseguir se comunicar com essas pessoas, com estruturas, linguagens diferentes, né? Se a gente era mais ali, escrito, né? E com a escrita não é diferente, a gente também tem esse desafio. Também o e-mail, você consegue. Não, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar de novo aqui, pessoal, com Benjamin Franklin is quoted as saying, "Beer is proof God loves us and wants us to be happy." Yet, how is our beer brewed? As stated in the German Purity Law of 1516 and maintained as a tradition until this day, the sole ingredients of beer are specified as water, barley, and hops. The fourth essential ingredient is yeast. In the following, we will show you how the beloved barley juice is produced. Barley, or wheat grains, are soaked in water in order to make them sprout. This induces the formation of enzymes. Subsequently, the grain is carefully roasted. The resulting malt is stored in silos and later ground in a malt mill, enabling the inherent substances to dissolve more effectively in the brewing process. Next, malt and warm water are mixed together in the mash tun, where they are constantly stirred whilst the temperature is raised from 45 to 78 degrees Celsius. There are various steps during the mashing process where the mash is held at a certain temperature so that the malt's natural enzymes can convert the starches into sugar, so-called saccharification. The mash is now purified in the lauter tun, which separates the liquid from the grain. Slowly, the brew is filtered through a bed of malt grist at the bottom of the tun and run through a sieve further down. Rotating blades or knives in the lauter tun provide a good flow of the liquid by cutting through the grist and loosening it. The resulting liquid containing the dissolved extracts is called wort. Hot water is continually added to further extract any remaining ingredients. This resulting original wort is the key to the taste of the beer. Spent grain, the solid residues of the brewing process, consisting mainly of grain, sprout shells, as well as insoluble proteins, can still be of use. It serves as a high-quality feed in cattle farming to increase the milk yield of cows. At this stage, hops are added to the liquid wort, which is then boiled in a brew kettle for up to 2 hours at more than 80 degrees Celsius. The beer's taste and shelf life are determined by the amount and type of hops used. The choice of hops used is a key element of the brewing process, as the variety chosen, as well as its area of cultivation, can influence the taste of the resulting beer significantly. The more hops added by the brewer, the more bitter the finished beer becomes. The amount of hops added ranges between 18 and 40 milligrams per litre. After boiling, the wort is pumped rapidly into the so-called whirlpool. Due to the rotation, the residues of hops and proteins sink to the center of the kettle, forming a cone. In this way, the solid particles are separated from the wort. Using a plate heat exchanger, the hot wort is cooled to the so-called pitching temperature, as yeast only ferments at a low temperature. The hot wort enters the cooler from the side and flows through profiled plates, which are cooled internally by iced water entering from the other side. The heat extracted during the process can be reutilized for brewing. The cooled wort is filled into the fermentation tank, where yeast is added. Depending on the type of yeast used, the required temperature for the wort ranges from 5 to 20 degrees Celsius. According to the type of beer he wants to produce, the brewer uses either top fermenting or bottom fermenting yeast. Top fermenting yeast, used to make ales, dark beers, and wheat beers, forms flocks during fermentation
which rise due to carbonic acid, leaving foam on the surface of the beer. This process requires warmer temperatures. Bottom fermenting yeast needs lower temperatures. It does not flock, but sinks to the bottom. This is used to make pils, malt, and lager beers. The yeast converts the wort's malt sugar into carbonic acid and alcohol. When this process is completed, it is removed and the young beer is ready. In storage tanks, the secondary fermentation process continues, where the remaining sugar is converted into alcohol. The taste is refined and carbonic acid is bound. The remaining yeast and protein sinks to the bottom. Depending on the type of beer required, the young beer stays in the storage tanks for up to 3 months. By using Kieselguhr filters, yeast and other undesired sediments are removed. Subsequently, instead of pasteurizing by heating, a plate and frame filter press can be used, whereby the beer is slowly pressed through individual layers of cellulose filters. This procedure is used for bright beers, such as pils. Finally, the beer is filled into various containers, such as barrels, casks, bottles, or cans. At this stage, it is most important to prevent oxygen being absorbed, as this would affect the quality of the beer. In Germany, brewers and consumers are very proud of their brewing tradition, and for generations, beer has maintained its leading position as Germany's favorite alcoholic drink. If Franklin was right, we should be one of God's beloved and happy peoples. Of course, one should enjoy our beloved barley juice with some moderation. Cheers! É, não, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver. Bom, pessoal, então estou finalizando a aula por hoje. Alguém quer falar alguma coisa aí? Tem alguma dúvida, questionamento? Bom, pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês onde eu vou então disponibilizar a aula, né? Então a aula vai ser disponibilizada aqui, ó, na biblioteca. Perdão, biblioteca não. Conteúdo do curso, a aula está disponibilizada aqui. A videoaula vai ser disponibilizada aqui, ok? Com relação ao questionário, a avaliação é aqui, ó. Com relação a essa primeira aula, essa primeira aqui, ela vale aí esse valor de 25 pontos, ok? Deixa eu só colocar aqui como aluno, para vocês verem como é. Oh, perdão. Só um minutinho, pessoal. Vou deixar ele aqui ativado. Isso, só um minutinho, tirar algumas restrições aqui. Só um minutinho, deixa eu tirar aqui. Ótimo, então agora eu consigo acessar. Deixa eu só ver aqui. Certo, então. Compartilhar de novo aqui, pessoal, a tela. Então aqui, ó, clicou na atividade avaliativa, ó. Deixa eu só colocar como aluno aqui, pessoal. Pronto, aí o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão responder aqui, ó, que é um processo industrial, são 8 perguntas aí, vocês vão responder cada uma delas. Simplesmente com a apresentação e até com a web-aula aí, vocês conseguem respondê-la aí, tá bom? São 8 questões aí, certo? E toda ela aí vai valer 25 pontos aí. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento?
Quem quer falar alguma coisa, pessoal, pode falar aí, porque dúvida, pode questionar, pode parar aí, ó, pessoal, dúvida aí, pode falar, viu? Bom, pessoal, então não havendo dúvidas aí, eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, deixe procurar, ok? Pode mandar mensagem aí, ok? Eu só não tenho, infelizmente, eu não tenho um WhatsApp corporativo, é só o monitor que tem, então o único meio de comunicação aí, pessoal, é pela plataforma ou e-mail aí, tá bom? Então é isso aí, turma. Eu vou desejar então a todos aí uma boa noite, né? Um bom fim de semana aí a todos. Fiquem com Deus aí, até a próxima.